Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de terça-feira, Dia 11, se não estou enganada, de fevereiro de 2025. O título do nosso estudo de hoje é A Videira Verdadeira. Você sabe quem é a videira? Você sabe o que fala da videira na Bíblia? Onde fala? Então vamos estudar um pouquinho sobre a videira verdadeira, João 15:1 nos diz o seguinte. Jesus diz, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, versículo 1 de João 15, Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira. E que o pai dele, que é Deus, é o agricultor. Nesse texto, Cristo se apresenta como videira verdadeira. Ou melhor, como o verdadeiro Messias dos judeus. Então, ele está dizendo que ele é o verdadeiro Messias dos judeus. Se existe a videira verdadeira, é porque existe a videira falsa. A videira verdadeira é Cristo, que dá os frutos que o Pai Eterno se agrada e aceita, Nós vamos lá para Isaías 53. Lá ele fala, que do sacrifício de Cristo iria vir a geração que Deus iria se agradar, Ele iria ter a sua descendência. E a descendência de Cristo é o fruto que agrada ao Pai. Em qualquer outro lugar na Bíblia, ela se apresenta. Quer dizer, em qualquer outro lugar na Bíblia, a videira, ou melhor, em qual outro lugar na Bíblia ela se apresenta? Em qual outro lugar na Bíblia a videira se apresenta? Nós vemos ela se apresentando em Gênesis 2:9. Ela está no meio do jardim do Éden. A videira, lá ela não é chamada de videira, é chamada de árvore da vida. E a árvore da vida é este que está se apresentando como videira verdadeira. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a videira verdadeira é a mesma árvore da vida, porque a videira verdadeira, a verdade, é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no Apocalipse 22, do 1 ao 2, a árvore da vida está no meio não é do jardim, deixa eu ler bem aqui, no meio da praça, Então vamos ler bem aqui, Apocalipse 22, versículo 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a
saúde das nações. Então, a videira é Cristo, que é a palavra de Deus, alimentando espiritualmente os moradores do céu. No Éden, alimentando os moradores do Éden. Neste mundo caído, alimentando os moradores desta terra. Em toda a Bíblia, fala da videira, pois ela é a representação do Filho de Deus. No Éden e no céu, como alimento e cura para os moradores destes lugares. Mas também fala da videira como alimento e cura para os moradores deste mundo de engano e pecado em que vivemos. Mundo governado por um ser espiritual sem luz e sem vida, né? Aí você lê Mateus 26, do 27 ao 28. Vamos lá para Mateus, né? Mateus 26, versículo 27. 27 e 28. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então aqui a gente vê Cristo com o fruto da videira, né? Da vinha, dando este fruto da vinha, que era o suco de uva, representava também o sangue do Cordeiro. Preste atenção. No Éden, a humanidade em Adão e Eva se alimentavam espiritualmente da árvore da vida, que é Cristo, a palavra de Deus, a videira verdadeira. Então, no Éden, o casal se alimentava da árvore da vida, que no Novo Testamento Jesus diz que é videira, né? A videira. O primeiro alimento de Adão e Eva e os animais era o fruto da terra para alimentar o corpo. Gênesis 1, 29 e 2, 9. Não havia derramamento de sangue na terra. Os animais se alimentavam do fruto da terra, né? Se alimentavam de ervas, sementes e frutas. Já o homem e sua mulher, como tinham duas partes, a terrena, o seu corpo, e a parte espiritual, seu espírito e alma, e mente, né? A alma é a mesma mente. Eles se alimentavam o seu corpo do fruto da terra que Deus criou, mas que era santa, pois ainda não havia sido contaminado pelo pecado de Adão e Eva. Então, Adão e Eva se alimentavam do fruto da terra também, se alimentavam de frutos, né, de frutas, eles se alimentavam de castanhas e outros, né? Deus dá a lista lá em Gênesis 1, né? Mas o espírito deles se alimentavam de outra árvore, não das árvores que o corpo deles se alimentava. A árvore que o espírito de Adão e Eva se alimentavam era a árvore da vida, que estava no meio do Éden e que era do céu. Então, esta árvore a gente vê ela no céu, né?
A árvore da vida, como eu li agora no Apocalipse 22, do 1 ao 2. Então, ela está no céu, mas também estava no Éden e aqui nessa terra. Este era o alimento para os moradores do Éden, sem contaminação. Então, o alimento para os moradores do Éden, que ainda não havia contaminação do pecado, nem os seres humanos, nem os animais, eles se alimentavam de frutas, de castanhas, no caso dos animais, de ervas, né, de folhas. Mas os homens, o homem e sua mulher se alimentavam de frutas, de castanhas. Seu corpo e seu espírito se alimentava da árvore da vida, que era a palavra de Deus. Tudo mudou para a criação de Deus quando o homem quebrou as leis de Deus e deixou de obedecer a palavra de Deus. Ou melhor, deixou de se alimentar da árvore da vida, da árvore da videira verdadeira, que é Cristo, e estava em forma de árvore no Éden. Então, Cristo era a videira verdadeira neste mundo, ele mesmo disse, mas também no Éden, né? E os homens, ou mulher, ou melhor, Adão e Eva, se alimentavam espiritualmente da árvore da vida, que é a palavra de Deus, que estava no meio do jardim, alimentando o casal, né, com a palavra de Deus. Eles deixaram de se alimentarem da árvore da vida, para se alimentarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, quebrando a aliança que eles tinham com Deus e trocando o Pai Eterno pelo pecado, né? Pela a serpente. Então, Adão e Eva trocaram a árvore da vida pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a quebra dos mandamentos. Trocaram o Pai Eterno pela serpente. Antes do pecado, o alimento para o corpo do homem e para os animais vinham das plantas, vinham da terra. A parte espiritual do homem comia o fruto da árvore da vida. Gênesis 2:9. Este era o alimento que tanto o homem como os animais comiam, né? Eles comiam, no caso do corpo, no caso dos animais e do homem, o corpo do homem comia o fruto da terra chamado, né? Frutas e castanhas, né? Mas os animais não têm espírito, o homem tem. Então, o homem e a mulher se alimentavam da árvore da vida. Depois do pecado, houve uma mudança no homem. Ou melhor, foi introduzido no homem uma substância tóxica que mudou o ser humano e lhe contaminou ao ponto de lhe matar espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Então, primeiro o homem morreu espiritualmente e mentalmente, que é a alma, ficou contaminada, né, com 2 tipos de palavras. E fisicamente também ele aos poucos vai morrendo. Somente uma coisa poderia lhe salvar. Agora, depois da contaminação que a serpente fez no homem, só uma coisa pode salvar esse homem.
E esta coisa, ou esta pessoa, ou este ser é o próprio Filho de Deus. Em Gênesis 3,6, o homem e toda a humanidade nele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fruto chamada de lei, regras de Deus para a humanidade, que se quebradas trariam morte para toda a humanidade. A aliança entre Deus e os homens foi quebrada. Então, o fruto do conhecimento do bem e do mal é a quebra das leis de Deus. E Deus deu algumas leis para Adão e ele quebrou. Depois que o homem comeu o fruto desta árvore, houve uma contaminação no seu corpo e em toda a criação de Deus. Mas Deus não iria permitir a sua criação muito amada, a qual era a sua imagem e semelhança. Ele não ia permitir que essa criação se perdesse, né? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o Filho dele para que este Filho o salvasse. Então Gênesis 1:27 nos diz que o homem era a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu conferir aqui. Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus não ia deixar a sua criação nas mãos de um ser mau, não é? Um ser maligno. Então, Deus planejou com ele mesmo: eu irei até esta humanidade na forma deles, como homem, né? E como um deles. Aí você pode ler Deuteronômio 18:15. Deixa eu ir lá para Deuteronômio, o que é que diz lá. Deuteronômio 18:15 nos diz o seguinte. Deuteronômio 18:15 diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvis. Então aqui é Moisés dizendo para os judeus que Deus ia levantar um dentre eles, dos irmãos dele judeus, porque Cristo era judeu. E este profeta era como Moisés, e era para eles ouvirem. Em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Deuteronômio 18:15. Então, eu irei até esta humanidade na forma deles e como um deles. Morrerei por eles e depois viverei de novo, dando a eles a oportunidade de, através da minha vida ou sangue e do meu corpo, eles voltem também à vida e assim voltem a serem ligados a mim novamente. Então, este foi o plano que Deus fez para que pudesse ter novamente a humanidade com ele. Então, em Gênesis 3:15, o próprio Deus avisou a serpente que ele, Deus, iria mandar uma pessoa que seria filho apenas da mulher e não da semente do homem. E esta pessoa, que é Cristo, iria destronar ele, o diabo, né? Do governo que ele
havia conseguido através da mentira e engano, né? Enganou o homem e a mulher. Aí Gênesis 3, do 1 ao 6, Deuteronômio 18, 15, né? Agora a humanidade, para ser curada da contaminação que ela ingeriu no Éden, seria necessário ela se alimentar não mais somente do fruto da árvore da vida, ou videira verdadeira, pois o alimento da videira verdadeira é somente para quem não tem contaminação, mas seria necessário que os moradores desta terra contaminada pelo pecado comesse outro tipo de alimento. Agora, os moradores desta terra teriam no seu cardápio carne de animais limpos para o seu corpo, e a carne e o sangue do Cordeiro de Deus para a vida, para dar vida ao seu espírito morto. Então, aqui você pode ler em João 6, do 50 ao 58. Jesus diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem nada a ver comigo. Vocês podem ler aí. Agora a humanidade deixou de ser apenas herbívora e passou a ser também carnívora. Então, devido ao pecado do homem, o homem que antes não se alimentava de carne, nenhum dos animais se alimentava de carne, todos eram herbívoros, só comia o fruto das árvores, as plantas, folhas. Agora, devido ao pecado, eles teriam agora no seu cardápio carne. No caso dos homens, carne para o corpo. No caso do espírito do homem, carne para o espírito. Já os animais era somente carne uns dos outros para o corpo, porque animal não tem espírito, né? Cristo deixou de ser apenas a árvore da vida para ser também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Gênesis 3, 22, a árvore da vida foi proibida para o homem contaminado pelo pecado. Agora ele primeiro teria que matar o animalzinho chamado Cordeiro de Deus, comer o seu corpo e beber o seu sangue para voltar a se alimentar da árvore da vida no Éden de Deus, ou melhor, no lugar de delícias, lugar onde Deus tem prazer de estar. Então, ninguém pode mais beber o vinho da videira ou comer as suas frutas se antes não comer a carne e o sangue do Cordeiro. Então, no Apocalipse 22, do 1 ao 3, lá tem a árvore da vida e diz que lá ela bota 12 frutos. Cada mês ela dá um fruto diferente. Hoje este lugar é o coração daquele que já se alimenta do Cordeiro. Então, o coração do salvo, né? Este que já é salvo, já pode se alimentar também da árvore da vida. Porque a árvore da vida agora só se alimenta dela quem já tem Cristo. Porque a árvore da vida, ou a videira verdadeira, só se alimenta dela quem já tem vida, quem já é salvo, né? Quem não é salvo, não se alimenta dela. Então, João 1, 29. O que diz lá em João 1, 29? Capítulo 1, versículo 29. Diz assim:
João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E para você beber do fruto da videira, você tem que ter o seu pecado tirado de você. E só através da carne e do sangue do Cordeiro. Por isso, no corpo do homem, o alimento do homem, tanto para o seu corpo como para o seu espírito, passou a ser também carne, né? Carne. Para o nosso corpo foi introduzido carne de animais limpos, porque tem os animais imundos. Os animais imundos representam Satanás. Os animais limpos representam as coisas de Deus. E também representa Deus, né? A pombinha representa o Espírito Santo. O cordeiro representa Cristo. E assim são alguns que têm estas representações. Mas o leão não se come, né? Então tem os animais que se comem e os animais que não se comem. Somente aquele que come a carne do cordeiro e bebe o seu sangue, e bebe o sangue do cordeiro, que é Cristo, poderão beber o fruto da videira no céu. O próprio Cristo nos diz isso em Mateus 26, 29. Então, Jesus diz aqui para o discípulo, no capítulo 26, versículo 29, ele diz: E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, quando a igreja for arrebatada, então, juntamente com Cristo, iremos beber o fruto, o fruto da vide, né, da videira. Então, lembre que a videira é Cristo, e Cristo é a palavra encarnada, João 1,14, né? Em Gênesis 4, 3 e 5, nos é mostrado 2 irmãos, cada um levando a sua oferta a Deus. Um levou o fruto da terra, o outro levou o fruto da ovelha. Como o fruto da terra não justifica ninguém, Caim não foi justificado por Deus. Aí você lê isso em 1 João 3, 3:12, né? 1 João 3:12, deixa eu ler bem aqui. 1 João, capítulo 3, verso 2, que diz assim: Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, Caim, ele apresentou para Deus o fruto das árvores, o fruto da terra. O fruto da terra não justifica ninguém. Então, Deus não justifica mais ninguém. Por quê? Porque o fruto da terra serve para alimentar o corpo do homem. Isso antes do pecado. O homem era herbívoro somente. Então, o fruto da terra alimentava o corpo do homem,
Mas o fruto da árvore da vida alimentava o espírito do homem. Agora, o espírito do homem morreu depois do pecado. E para que ele volte à vida, seja justificado, precisa comer outro alimento. Não o fruto da videira, não o fruto da vida, da árvore da vida, mas sim a carne e o sangue do cordeiro, para que depois ele volte a comer o fruto da videira, né? Que depois ele possa comer o fruto da árvore da vida. Mas Caim levou para Deus como oferta fruto da terra, das árvores, das plantações, e Deus não aceitou, porque este tipo de alimento não justifica ninguém. Tiago diz, acho que é Tiago, quase todas as coisas são justificadas, remidas com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o fruto da terra não redime ninguém. A videira verdadeira, a árvore da vida, é para quem já é redimido. Lá no Éden não existia pecado, a videira estava lá. Depois que o homem pecou, a videira foi proibida para o homem, né? Já Abel levou a sua oferta a Deus e era um cordeiro, que representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta oferta de Abel foi aceita por Deus e ela a justificou, pois ele cria em Deus e tinha o seu coração em Deus. Hebreus 11, 4. Então, Abel levou o fruto da ovelha, né? Ele levou a carne e o sangue para ser oferecido a Deus, para a justificação dos seus pecados. E Deus recebeu, porque é o sangue, a carne e o sangue do cordeiro quem purifica o homem, aquele que crê nele, aquele que se arrepende, aquele que vai a Deus, vai a Cristo. E Deus justificou Abel, mas não justificou Caim. Caim levou o fruto da terra. O fruto da terra não justifica. O fruto da terra não tem sangue. E para ser justificado tem que ser com sangue. Em João 15:1, Cristo nos revela, né, quem ele é. Ele é a videira verdadeira. Não é uma videira falsa, uma videira que produz frutos azedos que o Pai não quer na sua vinha. Então, Cristo é a videira verdadeira. É a videira que produz frutos que agradam o Pai eterno, que agrada o agricultor. Então, João, capítulo 15, né? Vamos voltar para João. Versículo 1, Cristo diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. João 15, tirei do lugar. João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira e limpa e limpa toda. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, Cristo é a videira verdadeira. Mas o agricultor é o Pai. E o Pai, que é o dono da vinha, foi o Pai quem plantou a vinha. Foi o Pai quem plantou a videira verdadeira na sua vinha. Ou melhor,
para a humanidade se alimentar dela. Então foi Deus quem deu essa videira para que a humanidade se alimentasse dela, né? Mas neste mundo de pecado, antes de se alimentar do fruto da videira, tem que comer a carne e o sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo. João 6, do 50 ao 58. Antes do pecado, o homem se alimentava espiritualmente da videira, ou melhor, da árvore da vida. Depois do pecado, o homem se alimenta do Cordeiro de Deus, da carne e do sangue, para depois se alimentar do fruto da videira. João 6, do 50 ao 58. Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Para que os seus pecados sejam perdoados e continue comendo para que produzam frutos. Então, Gálatas 5, do 22 ao 23, lá é o fruto do Espírito Santo que está dentro daquele que já se alimenta do Cordeiro de Deus. Em João 15, 2, eu já li, não é? Diz assim: toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, a videira, que é Cristo, diz que toda vara que está nele e não dá fruto, será cortada, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O que Cristo nos diz com isso? O que Cristo está dizendo é que todo aquele que está no meio dos verdadeiros filhos de Deus, dizendo que são filhos de Deus, mas não estão produzindo frutos para o reino, esta pessoa é enganadora. Ela é joio, não é trigo. Ela é bode, não é ovelha. Ela não pode estar na videira. Logo, ela tem que ser cortada. Ela tem que ser tirada. Ela está atrapalhando os verdadeiros galhos, né? Então no caso, esses galhos que estão na videira, que não estão produzindo frutos, eles estão atrapalhando, né? Os galhos que estão produzindo. Então, eles estão se alimentando do alimento dos galhos da videira. Pois somente os verdadeiros galhos da videira produzem frutos para o Pai eterno. Os galhos que não produzem fruto para o Pai eterno atrapalham os bons galhos, produzindo os frutos, os galhos produzirem os frutos para o Pai eterno. Então, os galhos maus, os galhos que não produzem frutos, que estão na videira chamada Cristo, estão atrapalhando os galhos que estão produzindo os frutos. Esses galhos que não produzem frutos serão cortados, serão tirados e limpos os que estão produzindo frutos, para que os que produzam frutos tenham mais espaço, tenham mais alimento, tenham mais água para produzir mais fruto ainda. Por isso, eles precisam ser cortados, para que os galhos que produzem frutos tenham mais alimentos para eles, tenham mais água e tenham mais espaços para que possam produzirem mais e melhor para o reino de Deus, para o Pai eterno. Em João 15, 3, nos diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, os verdadeiros galhos que estão na videira já estão limpos pela palavra que é Cristo, né? O próprio Cristo, ele é a palavra. Assim, estão limpos
pela palavra que é Cristo, a palavra que Cristo ensinava, pois Cristo é a palavra encarnada, e o Pai estava dentro de Cristo, colocando na boca dele na boca de Cristo a sua palavra, para que ele ensinasse para o seu povo, né? Para os seus discípulos e toda a sua igreja, para que ela esteja sempre limpa dos pecados. Então, Deus, em Cristo, deixou a palavra dele para nós, para que possamos a cada dia alimentarmos desta palavra e sermos limpos dos nossos pecados. Em João 8:32 Cristo nos diz, conhecereis a verdade vos libertará. Cristo nos diz que para sermos libertos, precisamos conhecer a verdade, que é Ele mesmo. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 8:36, Cristo nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo, para que o Filho de Deus nos liberte, é necessário que conheçamos a verdade, né? Que é o próprio Cristo. Não existe libertação dos pecados fora da verdade, fora de Cristo. A mentira não liberta ninguém. A mentira escraviza a pessoa no engano e conduz a pessoa para a perdição eterna, para o lago de fogo. Em João 15:4, Cristo nos diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, o que é que diz? Cristo diz o seguinte: estai em mim e eu em vós. Se a pessoa está em Cristo, mas Cristo não está nela, esta pessoa não dará frutos, né? Então, essa pessoa será cortada dele e lançada fora da videira, pois esta pessoa não está dando frutos para o dono da vinha. Deus quer frutos. Você está dando fruto? Mas que fruto é esse que Deus quer? Deus quer o fruto do Espírito Santo. Deus quer almas para o céu, para o seu reino. O fruto do Espírito Santo, todo salvo que está em Cristo e Cristo está nele, produz esse fruto. O fruto é amor, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Então, este fruto chamado fruto do Espírito Santo, todo salvo tem que produzir ele e tem que ganhar almas para o reino. O fruto é o fruto do Espírito Santo, mas também almas que Deus quer que cada um ganhe através da pregação da palavra de Deus, das suas vidas na obra de Deus e através do seu testemunho de obediência e comunhão com o Pai Eterno. Então, através disso, você vai ganhar almas para Deus e vai produzir o fruto do Espírito. Ontem eu dei o estudo sobre, o principal mandamento. Poucos quiseram ver, não é? Pena, porque é um ensinamento muito delicioso.
e é muito cheio de revelações. Então, se você não ama a Deus, de maneira alguma você vai amar seu próximo. Se você não se ama, você não vai amar ninguém, nem a Deus, nem ao próximo, nem nada. Por quê? Porque se você ama a Deus, você vai se amar. E se você se ama, você vai amar o seu próximo. Cristo continuou em João 15:4, onde ele diz, né? Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se nós não estivermos em Cristo, não poderemos dar frutos, porque é Cristo, através do Espírito Santo, quem convence as pessoas, e é nós. Cristo nos usa, Ele está dentro de nós, nos levando até as pessoas, colocando na nossa boca a sua palavra. E se Ele não estiver em nós, então nós não vamos produzir fruto, porque a nossa palavra não produz fruto. A nossa palavra não produz fruto para Deus, só produz fruto para o inferno, porque a nossa palavra é a palavra ruim. Então a nossa palavra é boa quando nós estamos com Deus, né? Portanto, se a pessoa estiver em Cristo, ou melhor, se estiver no amor a Cristo, esta pessoa é obediente à palavra de Cristo, de Deus. E se esta pessoa é obediente a Cristo, a sua palavra, tanto Cristo como o Pai, o Espírito Santo, estão dentro desta pessoa. E esta pessoa estando na direção do Espírito Santo, ela dará muitos frutos para o Pai eterno. Efésios 5, do 16 ao 17. Em João 14:5, nos diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse dá muito fruto. Aqui ele não diz muitos frutos. Ele diz muito fruto, fruto do Espírito Santo. Em João 14:5, Jesus novamente diz, né? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Cristo nos diz é que Ele é o caule, ou melhor, a sustentação dos galhos da videira. E é Ele quem alimenta os galhos. É através do caule que o alimento e a água chega até os galhos da videira. Então, o caule é Cristo, os galhos são os salvos. Então, é através do caule, da raiz, que leva a água, que leva os nutrientes, né, os minerais, até os galhos. Então, o caule da planta, a raiz, passando pelo caule, né, que é a sustentação da planta, leva o alimento para toda a planta, que são os galhos, as folhas, as flores, os frutos, né? Então é esta água, estes nutrientes. A videira é Cristo, os galhos que estão em Cristo em Cristo, né? São os salvos. São aqueles que estão na obediência à palavra de Deus. Aqueles que estão em Cristo, se alimentando da palavra, dos nutrientes, mas não produzem frutos, estes não são de Cristo. Serão arrancados, cortados e lançados no fogo. Para os galhos produzirem frutos, seja bem-vindo, Mimos. Que o Senhor te abençoe.
Para os galhos produzirem frutos na videira, frutos que agradam o lavrador, que é Deus, é necessário que estes galhos se alimentem da videira, ou melhor, do caule, da sustentação dos galhos, da doutrina de Cristo e dos apóstolos, né? Este alimento que está na videira e vai para os galhos e folhas, para que estes galhos produzam os frutos, é a água e os nutrientes que a árvore precisa. E que água é esta que vai até os galhos? Passa pelo o caule, pela raiz, pelo caule, a sustentação, né? A sustentação que é a videira, é a palavra de Cristo, é a doutrina de Cristo, é a doutrina dos apóstolos, sustentando os galhos, que são os salvos, né? A doutrina verdadeira, não essas heresias que ando pregando por aí. Então, e é a doutrina de Cristo quem sustenta os galhos, quem faz os galhos dar fruto para o reino. Então, a água e os nutrientes que a árvore recebe da terra chamada céu. Esta água e nutrientes para os galhos que estão na videira é a videira. E a videira está neles, é chamada de Espírito Santo. Então, a água que passa pelo caule, pela raiz e vai pelo caule, chegou nos galhos, esta água, estes nutrientes, é o Espírito Santo. É a palavra que está na boca do Espírito Santo, levando a cada um dos santos, dos salvos, né? O Espírito Santo é aquele que nutre os galhos da videira com a água, que é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é também chamado de água. A água está nas suas mãos, ou melhor, a água é a palavra, está na sua boca. Os nutrientes para o crente é a palavra de Deus, é o Espírito Santo na sua vida. Mas somente os galhos que estão na videira, ou melhor, estão em Cristo, através da palavra da verdade, e Cristo está nesta pessoa através do Espírito Santo, são estas pessoas que dão frutos. Aí você pode ler João 3:5, João 14, do 23 ao 24, Romanos 8, do 9 ao 10. Então, somente aqueles que estão em Cristo e Cristo está neles, produzem muito fruto, pois estão dentro da vontade de Deus. Então, essas pessoas produzem muito frutos para Deus, fruto do Espírito Santo e fruto para o reino de Deus, que são as almas, porque elas estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus, né? Gálatas 5:17. Os galhos que foram cortados da videira foi a casa de Judá, pois ela não deu fruto para o lavrador. Mas na grande tribulação ela será colocada novamente na videira. Zacarias 12:10. Então, Jesus está dizendo, os galhos que não produzem frutos serão cortados e lançados fora. Então, eles serão cortados e lançados fora. Por quê? Porque são inúteis. Então, quando Cristo veio, a casa de Judá, esse Israel de hoje, rejeitou Cristo. Não quiseram Cristo, não produziram fruto para o reino. Não produziram o fruto do Espírito, porque não tem o Espírito. Rejeitaram Cristo. Só tem o Espírito de Deus aqueles que têm Cristo.
Então, eles foram cortados da videira, eles foram cortados de Cristo. Eles rejeitaram Cristo. Então, só os galhos que produzem frutos foi quem ficou, que é a casa de Israel, que é a igreja hoje, né? Mas na grande tribulação, Paulo mesmo diz, né, que eles serão insertados de novo, casa de Judá, né? O remanescente lá será novamente insertado, porque eles vão reconhecer Cristo como seu Messias. Então, somente estas pessoas têm o Filho e também têm o Pai. Que pessoas? Estas pessoas que se alimentam da videira, que já têm o Filho de Deus, que já comeram da carne e do sangue do Cordeiro. Então, eles podem se alimentarem da videira, e a videira é Cristo, e o alimento é a palavra, e esta palavra é dada através do Espírito Santo, que está dentro de cada um de nós. Então, você pode ler, somente estas pessoas têm o Filho e também têm o Pai. 1 João 2, 23 ao 24. Os irmãos podem ler aí. Em João 15, 6, nos diz o seguinte: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, Cristo, mais uma vez diz, se alguém não estiver nele, ou melhor, estiver na palavra, não estiver na palavra dele, não estiver na obediência a ele, esta pessoa será lançada fora, e secará, e os colhem, e os lançarão no fogo ardente. Por isso, Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. O rico é estes religiosos, dos judeus, né, que não recebe Cristo como Salvador, impede o povo de receber, ensinam heresias, levando muitos para o fogo eterno. E os cristãos que se dizem cristãos, que também estão nas igrejas, mas não estão fazendo a vontade de Deus, não estão obedecendo a Cristo, estão sempre no pecado, na prática do pecado. Estes daí estão na videira, serão cortados e lançados fora, porque estão se alimentando da palavra de Deus, mas não estão produzindo frutos para o reino, ou fruto, né, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, paz, felicidade, né? E não estão se dominando, não estão se arrependendo dos pecados. E assim como os judeus que não querem Deus, assim também serão os cristãos que não querem Deus, e assim serão todos que não querem Cristo, o Cordeiro de Deus, serão lançados no fogo ardente. Aqui no versículo 7 nos diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora preste atenção, porque esse versículo aqui é um versículo com promessa. Olha aqui o que é que Cristo diz. Versículo 7, Cristo faz uma promessa para aqueles que estão nele. E as palavras dele estiverem nesta pessoa, ou melhor, esta pessoa estiver na obediência ao Pai eterno. Então, essa promessa aqui é para quem vive na obediência à palavra dele. E qual é a palavra? Qual é a promessa? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, se vocês estiverem em mim, se vocês já me receberam como Salvador, se vocês já se alimentam de mim,
e as minhas palavras estiverem em vós, se vocês estiverem obedecendo a minha palavra, é isso que Cristo está dizendo. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas que delícia! Mas preste atenção. Observe, a pessoa que está em Cristo e as palavras de Cristo estão nesta pessoa, esta pessoa está na direção do Espírito e ela não pedirá nada que não esteja na vontade do Pai Eterno, pois ela está na palavra de Cristo, do Pai Eterno. E se ela está na palavra do Pai Eterno, ela não pedirá nada que não seja da vontade do Pai Eterno. É por isso que o Pai Eterno vai dar tudo o que ela pedir. Porque ela vai pedir tudo aquilo que está de acordo com a vontade do Pai Eterno. Porque se ela pedir alguma coisa e não está de acordo com o Pai Eterno, ela não vai receber. Então preste atenção. Aqui em Marcos 14, 35, diz assim. Marcos 14, 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, esta oração foi feita por Cristo. Então, quem está em Cristo e as palavras de Cristo estão nele, esta pessoa pede que seja feito a vontade de Deus. Então, Cristo estava pedindo a Deus que, se fosse possível, ele beber aquele cálice, ou melhor, ele passar por aquela hora sem beber aquele cálice, que Deus fizesse, mas não fosse feita a vontade dele, mas a de Deus. E não era possível Cristo vencer aquela batalha sem passar por aquela prova. Ele tinha que passar. Então, ele teve que beber aquele cálice. E é assim que todos aqueles que estão em Cristo e Cristo está nele, acontece, né? Ele tem que passar, beber pelo cálice. Então, em João 15:8, nos diz o seguinte, estamos quase encerrando. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, fruto do Espírito Santo, muito fruto. Então, Cristo nos diz que o Pai é glorificado nos nossos frutos, ou fruto, né? No nosso fruto do Espírito Santo. Porque quanto mais eu amo, mais eu tenho o fruto chamado Espírito Santo, ou o fruto chamado amor, mais eu vou amar o meu próximo, mais eu vou amar o meu Deus, mais eu vou querer fazer a vontade de Deus. Se eu tenho o fruto chamado mansidão, eu não vou andar zangada com ninguém, tendo ódio de ninguém. Então Deus quer este fruto chamado fruto do Espírito Santo. Você está dando frutos para Deus? Deus mandou Adão produzir muitos frutos para ele no Éden, mas Adão não deu esses frutos que Deus pediu. Adão não deu fruto bom. Adão não deu fruto antes do pecado. Em Gênesis 1:28, Deus mandou Adão produzir, não é?
encher a terra, multiplicar, mas ele não fez, ele veio fazer isso depois do pecado, produzindo frutos que Deus não queria. Ele introduziu no meio dos frutos bons, né, frutos azedos, frutos que Deus não quis, frutos que Deus corta, frutos que Deus vai lançar no lago de fogo, que são frutos da serpente, pessoas que não querem Deus. Os versos do 9 ao 10 nos diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, a prova do seu amor a Deus é você estar firme nos mandamentos de Cristo. E se está firme nos mandamentos de Cristo, você está dando frutos para Deus. A videira, você está na videira e você não será cortado dela. Será limpo para produzir mais fruto, porque você está sendo alimentado pelo Espírito Santo, que é a água que leva o alimento até os galhos. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por esse estudo maravilhoso. Obrigada porque o Senhor é esta videira verdadeira e o Senhor é quem é o nosso alimento. O alimento primeiro no Éden como árvore da vida. Depois como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e dá vida novamente àquele que estava morto. E depois que vivemos de novo, passamos a nos alimentar novamente da videira verdadeira que é Cristo. Oh, glória! Obrigado, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, dando a eles o entendimento, a libertação dos seus pecados e que eles se acheguem a Ti a cada dia mais, pois o Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E todos nós queremos ver o Senhor. E o Senhor diz, quem é santo, que se santifique mais. Quem é sujo, que se suje mais. Mas nós não somos sujos. O Senhor diz que nós já estamos limpos pela Tua palavra. Que possamos tomar posse dessa palavra a cada dia. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não tem Cristo, receba Cristo como seu Salvador, coma o Cordeiro de Deus e beba o sangue do Cordeiro, que é a palavra. O Cordeiro é Cristo, ele é a palavra, ele é a vida. Tenha essa vida para que você vá para o céu. Beber desse sangue, o suco da videira, e assim nunca mais você morrerá. Se você quer aceitar Jesus, convide ele para entrar no seu coração. Agora mande essa live para outras pessoas e ajude na evangelização. Dê o seu bonzinho, comente, compartilhe e até a próxima live.